Continuando nossa aula, então. Bom, pra gente falar sobre química orgânica, né? Bom, seria definir o que é a química orgânica em si. Bom, antes nós vimos que se predominava na química no momento, né, até a primeira metade do século XIX, de que a química orgânica era a química dos compostos que eram sintetizados por seres vivos, que era a ideia do vitalismo, que nós vimos isso no começo da primeira aula. Até que, depois que Friedrich Wöhler conseguiu sintetizar a ureia através de compostos inorgânicos, ele mudou o paradigma então, né, vigente então, que era a ideia do vitalismo, e então a partir disso a ideia de química orgânica se mudou para um novo tipo, uma ideia muito mais abrangente. Então, a partir da síntese da ureia, feita por Friedrich Wöhler no ano de 1823, a ideia de química orgânica como sendo a química do elemento carbono. Carbono, vocês lembram, ele tem um número atômico 6, sempre na tabela periódica, né? E faz parte da família 4A. Bom, sendo a família 4A, uma coisa que a gente já pode saber é que ele vai ter 4 elétrons na camada de valência. Isso aqui, bom, tendo 4 elétrons de valência, isso dá ao elemento carbono uma coisa extremamente grande, dá uma riqueza de possibilidades de compostos que podem ser formados através do elemento carbono, que são muito grandes a ponto de fazer com que a química orgânica seja muitas vezes chamada de química do carbono. Porque, por algumas coisas, certas propriedades que esses 4 elétrons de valência que o carbono tem acabam lidando em questão de formações de ligações químicas de uma versatilidade muito grande, que nós vamos ver agora. Bom, uma coisa que é bem interessante ver, que já passa agora, são os postulados de Kekulé, os chamados postulados de Kekulé. Bom, antes de passar para os postulados de Kekulé em si, vale falar que ele era alemão, mas que, embora Kekulé tenha conseguido chegar nesses postulados, outros 2 cientistas, os 2 químicos, é bom deixar que se acreditar aqui, né, também chegaram de forma independente nessas mesmas conclusões. Isso foi isso depois, né, embora apenas Kekulé ele é lembrado por esses postulados. Um desses cientistas é o Cooper, que era um químico escocês, e o Beterov, que era um químico do Império Russo, um químico russo. Era um químico russo. Tá, bom, dando os devidos créditos a todos os cientistas que contribuíram para essa parte, para esses 3 postulados, né? Vou passar por cada um deles. Bom, o que são os postulados de Kekulé? Eles vão ser fundamentais para o nosso estudo de química orgânica daqui do começo até o final. Então, vão ser coisas que vão ser muito recorrentes, que vai ser muito bom que vocês consigam entender eles bem já para não ter dificuldade depois, tudo bem? Então, qual que seria... Bom, passar pelo primeiro postulado. Ele fala que o carbono faz 4 ligações químicas.
Isso aqui vem como consequência lá de cima do carbono ter 4 elétrons de valência. Se nós vamos lembrar daquela ideia do que a gente viu no curso do primeiro ano da teoria do octeto, mostra que alguns elementos precisam ter 8 elétrons para se estabilizar, 8 elétrons camadas de valência para se estabilizar. Como o carbono ele já tem 4 elétrons de valência, ele precisa de mais 4 elétrons que vão ser conseguidos através de 4 reações químicas. Bem? 4 reações químicas do tipo covalente. Então, para se estabilizar, o carbono vai fazer 4 reações covalentes. Isso porque nós estamos falando de que o carbono ele é um ametal, né? Ele é um ametal, então e como ele tem 4 elétrons, ele vai ter, se for bem na tabela periódica, ele tem uma eletronegatividade razoavelmente grande, então ele não vai fazer ligações razoavelmente grande nem tão pequena, então não vai fazer ligações iônicas. Então a tendência é que o carbono faça ligações covalentes, embora também o carbono ele pode fazer ligações iônicas também, só que não é tão comum assim. Tudo bem? E bom, para chegar nessas 4 reações químicas, ele pode fazer de 4 formas. Ele pode fazer 4 ligações simples, pode fazer uma ligação dupla e 2 simples. Ele pode fazer uma ligação tripla e uma simples. Ou ele pode fazer uma ligação dupla e uma outra ligação dupla. Dessas 4 formas aqui, o carbono ele pode se ligar para conseguir fazer essas 4 ligações químicas e ficar com 8 elétrons camadas de valência e se estabilizar. Tudo bem? Esse aqui é o primeiro postulado que eu pulei. Bom, então vamos para o segundo postulado. O segundo postulado fala que as 4 ligações químicas do átomo de carbono elas são iguais tanto em comprimento como em energia. O que significa? Bom, vamos lá. As ligações, só vou anotar aqui. Iguais em comprimento e energia. Então, lá, o que significa? Bom, vamos pegar, por exemplo, o clorometano. Não se importa com o nome, com a nomenclatura agora, que a gente vai ver isso com mais calma mais pra frente, tudo bem? Então, o clorometano, ele é essa molécula aqui. Carbono, 3 hidrogênios e 1 cloro. Então, vamos lá. Clorometano. Bom, eu posso apresentar o clorometano dessa forma aqui. Hidrogênio, cloro, hidrogênio. Bom, o carbono com 4 ligações simples, tendo o cloro aqui na direita, né, da tela do computador, e nos outros lugares o hidrogênio. Mas eu posso representar dessa forma também. Posso botar o carbono aqui, cloro em cima, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Essas duas representações são iguais, não tem diferença entre essa representação aqui e essa representação do clorometano. As duas são equivalentes. Assim como eu posso escrever, assim, colocando o cloro na esquerda, nos lugares de hidrogênio, que também vai ser equivalente às duas formas anteriores que eu coloquei na mesa para trás.
Ou se eu colocar o cloro embaixo do carbono e os hidrogênios nos lugares. Bom, essas 4 formas de representar o clorometano, elas são equivalentes. Não tem nenhuma delas que é mais certa ou mais errada. Então, isso aqui vai ser importante para a gente conseguir representar as moléculas orgânicas daqui para frente. Tudo bem? Isso porque todas essas ligações, toda ligação carbono-cloro, não importa onde ela esteja, ela vai ter a mesma energia e comprimento, assim como todas as ligações carbono e hidrogênio também vão ter sempre a mesma energia e comprimento. Então não faz diferença em que posição eu estou colocando o cloro e em relação ao carbono. Tudo bem? Tudo bem. Esse aqui foi o segundo postulado que eu colei. E agora vamos para o terceiro e último. Bom, a ideia é que o carbono ele é capaz de formar cadeias com outros átomos de carbono, com outros elementos. Isso dá, esse é um dos postulados muito importantes, que é isso que dá a possibilidade do carbono, né, a possibilidade da química orgânica ser muito rica, porque como os átomos carbonos podem ter ligações entre si e cada carbono pode fazer 4 ligações químicas, isso faz que existe uma infinidade de possibilidades de compostos orgânicos. Bom, eu estou falando aqui, deixa eu escrever aqui, né? Bom, o carbono, átomos de carbono, né, podem formar cadeias com outros carbonos. Bom, na prática, ficaria assim, uma coisa mais ou menos assim. Por exemplo, imagina que eu posso ter um carbono que ele vai precisar fazer 4 ligações para estabilizar, certo? Ele pode ligar com outro carbono que precisa também fazer 4 ligações para estabilizar. E esse carbono aqui ele pode ligar com outro carbono que também precisa fazer 4 ligações para estabilizar, que pode ligar com outro carbono, ele precisa fazer mais 4 ligações para estabilizar também, outro carbono, outro carbono, outro carbono. Esse carbono aqui também pode ligar com hidrogênio, com oxigênio. Esse carbono aqui pode ligar com hidrogênio. E esse carbono aqui pode ligar com outro carbono. E assim por diante. Então, a possibilidade de compostos orgânicos, a possibilidade de substâncias formadas a partir de átomos de carbono são muito grandes. Então, esse terceiro postulado ele faz com que tenha uma área da química que seja especializada apenas para o elemento carbono e seus compostos que são formados através desse átomo aqui, através desse elemento. Tudo bem? Bom, esses aqui são os postulados de Kekulé. Espero que vocês tenham aproveitado muito bem essa aula. Muito obrigado e até mais.